O Moro, caçado ou não caçado? O que é que você acha? Caçado. Eu conheço advogados que estão acompanhando a causa. E o problema é abuso de poder econômico e Caixa 2. Caixa 2. Você veja esse que era o paladino da moralidade. Esse cara tá todo encrencado. Primeiro dizem que vai ser caçado porque era o seguinte, é parecido com a da juíza Selma, porque ele tinha um suplente, que era um milionário, que pagava contas de campanha e as empresas dele trabalhavam pro Moro. Então tem uma série de irregularidades. Então que ele vai ser caçado, ele vai ser caçado. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, a gente já falou um pouco de Bolsonaro, que eu acho que ele está inelegível e vai ser preso. Vai ser preso pelos atentados contra a democracia, isso é crime, atentar contra o Estado Democrático de Direito, e vai ser preso por corrupção. Tem muito fio de roubo de dinheiro. Roubo de dinheiro. Pagava as contas pessoais. Tem gravação do Tenente Coronel Maulucide falando com as assessoras da Michele Bolsonaro, gravações. E ele dizendo, olha, tem que falar para a dona Michele parar com isso. Porque a dona Michele dizia, não, mas está tudo comprovado. Ele, está comprovado o pagamento, mas não sai o dinheiro. E ele diz, isso é igual, tem ele dizendo isso, isso é igual a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Isso tá tudo... Tem ele falando, tem o Tenente Coronel Cid falando. Tenente Coronel Cid falando, olha, isso aqui é igual a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Porque era um dinheiro de origem desconhecida, que era dinheiro de corrupção e dessa rachadinha. E ele pagava em dinheiro vivo as contas da Michele. Esse sempre foi um procedimento da Michele. Desde lá atrás com o Queiroz, você lembra dos 42 mil? Demais. Pois bem, voltemos pro Moro. Qual é o problema do Moro? Ele vai ser cassado. Mas ele tem um outro problema. Não sei se você acompanhou isso. O relator, hoje nós temos um corregedor no CNJ, chama Luiz Felipe Salomão, que é um ministro do STJ do Rio de Janeiro. Duro. Perfeito. Duro como o Alexandre de Moraes. Muito parecido, né? Muito parecido. E o que aconteceu? Ele criou uma correição na 13ª Vara da Lava Jato. Ele, inclusive, foi a Curitiba. Não somente na 13ª Vara, mas também no Tribunal Regional Federal. Também no TRF4. no TRF4. E aí, teve todo um episódio do afastamento do juiz Eduardo Apio. Na hora que foram interrogar o Eduardo Apio, ele disse o seguinte, olha, eu tô achando que eu posso ter sido afastado por um desembargador chamado Malucelli, que tem uma ligação, inclusive... Familiar com o Moro, né? O filho dela namora com a filha do Moro. Esse desembargador afastou o Eduardo Apio e ele disse o seguinte, olha, eu descobri aqui uma conta de 301 milhões na conta da 13ª Vara da Lava Jato. E, na verdade, esse 3,1 bilhões. Uma conta de... Eu vi isso na coluna de Mônica Bergamo. Uma conta de 3,1 bilhões. E aquele dinheiro, existe um regramento pelo CNJ, onde pode ser gasto. Ele gastou onde ele quis. E tem 600 milhões desse dinheiro, que na verdade está desaparecido. Olha que coisa. 600 milhões, ninguém sabe para onde foi. Ninguém sabe, não tem comprovação para onde foi. E quem comandava esse dinheiro? Era o Moro. Era o Moro. O Moro e a Gabriela Hart depois. Quando o Eduardo Apio entrou, ele descobriu, oxe, tem essa conta aqui? E aí começou um processo. Então, esse dinheiro foi distribuído dos 2.400 sem critério algum, que não poderia ter sido. E tem uma outra parte que ninguém tem notícia do paradeiro. Então, isso vai ser uma investigação... Eita, que roubo. Assim, até que se prova o contrário, é um negócio estranho, né? É muito estranho. Aí, depois disso, o Apio foi afastado. O Apio foi afastado. Inventaram aquela questão do trote. Do trote. Foi afastado, e eles estavam com medo do Tacla Duran. Porque o Tacla Duran é outro problema pro Moro. Porque, na verdade, o Zucoloto, que era o padrinho de casamento do Moro e da Rosângela, segundo o Tacla Duran, ele pediu 5 milhões de dólares e ele pagou 600 e tantos mil na conta daquele advogado, Márcio Arnes, que também foi sócio da Rosângela. É um rolo muito grande. É você veja que essa quadrilha atentou contra a democracia porque o Bolsonaro vai ser preso porque tentou dar o golpe. Agora, eu digo uma coisa a vocês. Moro, ele deu o golpe. Moro e Dallagnol, eles deram o golpe naquela eleição passada. Tirando Lula. Eles interferiram no processo democrático brasileiro. E é um bando de quadrilheiro, a gente vendo hoje aqui, a gente vendo o que é Bolsonaro, o que é o Moro. E o Deltan Dallagnol, para piorar, além de caçado, está tendo a mesma correição que está tendo na 13ª Vara, entre o Ministério Público lá de Curitiba da Lava Jato. É uma decisão da Procuradoria-Geral da República. Porque eles quiseram criar uma entidade de natureza privada, olha que escândalo, para gerir um fundo também de 2,6 bilhões. Aí tem todo o rolo, né? A relação dele com os Estados Unidos, a negociação para que esse dinheiro da Petrobras voltasse para cá. Olha, esse é um tema que a gente teria... Será que a Lindbergh apostaria não apenas na cassação do Moro diante dos fatos, mas também, quem sabe, futuramente, num processo penal que poderia terminar numa prisão do Moro? Olha, será que a gente um dia vai ver o Moro e o Bolsonaro presos? Gente, escuta só, João. Há 3 anos atrás, você falava que o Moro, ele era tratado por essa empresa como um deus. Um herói. Né? E a gente viu o que aconteceu de lá para cá. A gente tem que ficar em cima, porque tem que ser apurado. Tem que ter investigação em cima do Moro. Se o Bolsonaro for preso por tentativa de golpe,
O Moro tem que ser preso pelo golpe que ele deu em 2018 na democracia. E esse dinheiro vai ter que aparecer, tá? Ponto a ponto. Essa cassação dele, ele sendo cassado pelo TRE, isso também abre um inquérito criminal. Caixa 2, abuso do poder econômico. Eu acho que essa turma tá muito enrolada, pessoal. Então por isso que eu digo, a gente tem que cuidar da nossa casa, nosso dever de casa, governar bem, olhar para a maioria do povo, porque essa turma, e eu tô falando de símbolos aqui muito grandes. Tô falando de Bolsonaro, tô falando de Moro e tô falando de Dallagnol.